Olá, terceira série, tudo bem, queridos? Nós vamos dar continuidade então aí ao nosso estudo do modernismo, né? Não mais agora aí com a prosa, e sim com o verso, né? O verso entra em cena então, e essa poesia, né, dos anos 30, da segunda geração, então como que ela vai aparecer aí pra gente, de que maneira ela vai se colocar aí pra gente, e a prof já antecipa aí para vocês que nessa segunda geração nós teremos aí grandes poetas da nossa literatura, poetas que serão aí cobrados de vocês nos vestibulares que vocês farão, né? Por exemplo, aí Carlos Drummond de Andrade, né? Que está lá na lista da UniOeste. Então a gente tem aí uma construção poética que vai primar muito aí pelo verso livre, vai primar muito aí pela linguagem coloquial, com essa proximidade aí com o leitor, e nós vamos ter também aí uma poesia metalinguística, né? Que é essa poesia metalinguística? É a poesia falando aí da própria construção poética, do próprio fazer poético, tá? Então é uma poesia que ela vai trazer essas características então aí para a gente. E nós vamos então, como a prof disse, né, citei já aí o Drummond para vocês, mas a gente vai ter outros grandes poetas nessa geração aí de 30, nessa segunda fase, como Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, né? Cecília Meirelles, gente, a linda Cecília Meirelles, que tem tantos poemas divinos aí, né? Murilo Mendes, Jorge de Lima, são poetas aí que vão se destacar, então, nessa construção da poesia de 30. Se vocês recordarem um pouquinho ali, quando a prof falou com vocês da prosa, muito vocês vão lembrar aí dessa questão, então, do engajamento social, né? De falar sobre problemas sociais. Aqui na poesia, essa poesia, ela também se dá dessa forma. Então, a gente tem aí uma poesia engajada aos problemas sociais, uma poesia que fala de política, uma poesia que fala de angústias, que fala aí dos desajustes humanos. E para esses temas aí, não há exemplos maiores de poetas como esses três primeiros aqui que a prof coloca para vocês, né? O Drummond, o Vinícius de Moraes e o Murilo Mendes. Mas a poesia aí dos anos 30, ela não se dá apenas com essas temáticas. A poesia dos anos 30, ela vai permear aí também por um aspecto aí de cunho místico, né? Religioso, em muitos poemas aí a gente vai encontrar essa temática espiritualista, né? Poesias amorosas, poesias aí de desabafos, né? Poesias mais intimistas, que misturam aí ao mesmo tempo também denúncia, protesto, solidariedade, união. Então, todas essas temáticas nós encontramos aí na poesia desses grandes autores aí da segunda geração, quando falamos de verso. E aí a gente tem, a prof trouxe aí para vocês uma fala do Antônio Cândido, né? A prof já comentou sobre esse grande estudioso aí da cultura, grande estudioso aí das artes e da literatura brasileira, faleceu faz pouquíssimo tempo, e é o grande mestre aí, não tem como estudar literatura sem olhar e sem estudar Antônio Cândido. E o Antônio Cândido, ele diz o seguinte aí pra gente, né? Ele fala que é o poeta do sentimento do mundo, tá? Que poeta é esse, gente? Que poeta é esse do sentimento do mundo que se interessa pela vida, a vida apenas sem mistificação? Sua poesia é marcada, sobretudo, pelo antilirismo intencional, pela ironia e pelo humor desencantado. Quem é o poeta do sentimento do mundo? O poeta que escreveu esse texto, né? Há uma poesia chamada Sentimento do Mundo, foi escrita pelo Carlos Drummond de Andrade. E o Antônio Cândido, quando ele coloca essas palavras aqui, ele está falando aí para gente desse poeta social do seu tempo. O olhar do Drummond foi para o seu tempo. O olhar do Drummond foi construir a poesia para falar do próprio tempo. Então, quando ele fala desse poeta que se interessa pela vida,
E essa vida sem mistificação é a vida real. É dessa maneira que o Drummond, então, nos encanta com tanta beleza nos seus versos, tá? Tanta beleza e também muita seriedade, muito compromisso, né? É um poeta que realmente traz aí à tona uma discussão com bastante seriedade, com bastante domínio daquilo que ele está discutindo. E o Drummond, gente, é considerado aí um dos maiores poetas brasileiros. Vocês já devem ter ouvido isso falar. E o Drummond, quando fala-se em língua portuguesa, poesia em língua portuguesa, ele é tão renomado, ele é tão consagrado, está no mesmo patamar aí que Camões e Fernando Pessoa. Então vejam a grandiosidade desse nosso poeta. E ele é um mineiro aí, gente, muito simples, é um mineiro que gosta das coisas simples da vida, que valoriza a vida, como a prof tinha falado no slide anterior ali para vocês, quando o Antônio Cândido nos apresenta esse poeta. E é esse mineirinho aí de vida sossegada, de vida tranquila, né? Nasceu em 1902, então pela data aí vocês já podem imaginar quantas situações aí de guerra, situações complicadas aí na economia, né? Não só na economia brasileira, mas também na economia mundial, porque lembrem aí, né, da questão lá da Bolsa de Valores de 1929. Ele vai estar envolto aí, então, a questão da guerra, né? E também aí há uma mudança política no Brasil aí com a entrada de Getúlio Vargas lá em 1930. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele é esse poeta que está totalmente aí envolto a essas questões. Isso tudo vai refletir na poesia dele com toda certeza. O Drummond, ele é um poeta que ele se apresenta para os seus leitores aí, para os seus admiradores, e a gente consegue colocá-lo, se é possível aí, é, numa classificação aí de fases, né? Numa primeira fase, ele se apresenta aí para a gente de uma maneira bastante irônica, né? Tem muitas poesias aí que a gente encontra essa ironia do Drummond e a prof coloca aí os livros, né, as obras dele, então, onde a gente consegue perceber bem marcado essa questão da ironia. Uma segunda fase muito mais social, com esse olhar muito mais voltado ao social, que vai ser apresentado para nós lá em Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, né? Aqui a prof está falando das obras, tá, gente? Dos livros. Uma terceira fase, uma fase bastante metafísica, né? Que aparece em Novos Poemas e Claro Enigma. E a quarta fase, então, aí é uma fase bastante retrospectiva, que aparece para a gente lá em O Amor Natural, né? E nessa fase aí a gente vai perceber muito aí um intenso erotismo, né? Bastante explícito e de grande qualidade literária. Então, quando a gente fala dessa questão do erotismo na literatura, é, e um erotismo que vai aparecer para a gente de maneira explícita, mas com uma delicadeza e, como a prof disse antes para vocês, uma seriedade bastante grande, Drummond transpõe isso aí para os versos de maneira brilhante. Alguma Poesia é o livro que está para vocês também lá na seleção das obras para a UniOeste desse ano, tá? Então precisa sim ler esse livro aí do Drummond, precisa analisar esse livro do Drummond e a postinha aí da prof, acredito que esse ano tem Drummond vai aparecer aí bem bacana aí pra gente, tá? E nós vamos estudar essa obra aos poucos, tá? Então, aos poucos a prof vai aprofundando aí nos textos com vocês. Então, Alguma Poesia é uma obra que ela vai estar dividida em grupos temáticos. Então, como que a gente vai aprofundar aí esse texto, esse livro, né? Justamente por esses grupos temáticos, né? Que de certa maneira eles se entrecruzam, eles se associam aí a temas mais amplos, tá? Então, aos pouquinhos, nós vamos. Nossa, ficou bem pequenininho, né? Mas enfim, a prof vai ajudando aí vocês. Nesse livro, então, com essa classificação, com essa divisão que a prof falou para vocês,
a gente vai começar a analisar esses textos, esses poemas então, tá? Então, o nosso foco agora vai ser bastante grande aí na produção do Drummond, nessa obra, porque é a obra então aí que nós temos lá na UniOeste. Então, com relação aí à divisão por temáticas, como a prof tinha comentado, nós vamos ter então aí a temática falando do indivíduo, né? E nessa temática, então, aí nós temos o poema de Sete Faces, super conhecido texto aí do Drummond, tá? E a prof vai trabalhar ali com vocês. Outro tema vai ser a terra natal. Nesse texto, nessa temática aí, outro texto muito conhecido do Drummond é Cidadezinha Qualquer, que acredito que vocês conhecem, mas a gente vai também falar sobre ele. Outra temática aí vai ser a família, com o texto A Infância, é um texto muito bonito aí do Drummond e bem conhecido. Outra temática, o choque social, quando ele fala aí de choque social, muito a gente vai falar então aí dessas questões. Poema de jornal é um texto aí que eu acredito que também vocês conheçam. O conhecimento amoroso, então Drummond também vai falar do coração, Drummond também vai falar do sentimento, né? E aí a gente tem o texto aí, quadrilha, né? Que a prof colocou aqui para vocês, ele está sinalizado, tá pequenininho aqui, né? E quadrilha, acredito que também é um texto que vocês já conhecem. E vai falar da própria poesia, né? Então, aquilo que a prof disse lá no início da aula, a metalinguística vai aparecer muito forte. Então, quer dizer, a construção do poema, né? Um poema falando da construção desse poema, da linguagem do poema. Nós temos aí exercícios lúdicos, tá? Que aí a gente tem uma poesia um pouquinho diferente, e a prof também trabalha com vocês nas próximas aulas aí. E uma visão da existência. E aí, gente, né, famosíssimo no meio do caminho, né? Esse eu acredito que não exista nenhum aluno da prof que não tenha tido aí contato com essa poesia aí, tá? Então, na divisão desse livro, alguma poesia, a gente tem essas temáticas, tá? E nesse grupo, então, aí, dessas temáticas que aparecem aí pra gente no Alguma Poesia, o único que está ausente desse livro é o grupo temático Amigos, tá? Que ele vai aparecer para nós lá em Antologia Poética, né? Que são textos aí selecionados pelo próprio autor. Mas, quando a gente estuda Drummond, a gente precisa entender o Drummond como um todo. Então, a prof vai focalizar com vocês, primeiramente, o livro, alguma poesia, vamos analisar, vamos estudar, vamos classificar toda essa obra aí, e a gente vai estudar alguns textos aí do grupo, desse grupo temático aí, Amigos também, para que vocês conheçam a poesia do Drummond falando sobre os amigos, certo? Então, olha só, quando a prof falou ali com vocês sobre o poema de Sete Faces, que ele está classificado ali, né, está nessa classificação aí do Drummond, então a prof colocou o texto aqui para vocês e a gente vai falar e discutir um pouquinho dessa poesia, tá? Mas o que que a prof vai pedir para vocês então aí? Vamos fazer como se fosse uma tarefa de casa. A prof vai trabalhar com vocês. Lê esse texto e nós vamos, né, de primeira mão aí, vamos ler o poema de Sete Faces, Cidadezinha Qualquer, Infância, né, o choque social, que para falar ali com o poema da purificação, quadrilha, que é o texto que a prof falou para vocês que dificilmente não há quem não conheça esse texto, o poema poesia e de exercícios lúdicos, sinal de apito, tá? E na visão aí da existência, claro, no meio do caminho, certo? Opa, passamos lá para o poetinha. Poetinha fica para depois. Então, esses textos aqui que a prof colocou para vocês serão então aí os textos que nós vamos dar início à nossa análise, tá? Então, como que a prof vai proceder nessas próximas aulas com vocês? Nós vamos analisar esses poemas que a prof selecionou aqui agora, tá? Vamos trabalhar aí com eles e a prof pede muito aí que vocês façam as anotações desses textos e nós vamos também trabalhar aí, a prof vai abrir uma atividade no Positivo On, vou avisar vocês,
Vocês também irão enviar aí algumas análises, alguns textos para a prof, para que a gente consiga então aí tentar trabalhar o máximo possível de poemas do Drummond e não apenas esses que a prof colocou aí para vocês, tá? Mas tudo isso eu vou ajudá-los então aí nas próximas aulas. Nós iremos aí conversando sobre como vocês farão essas atividades para a prof, o que a prof quer que vocês façam, tá? Mas vamos aí bem com calma para que a gente consiga entender muito bem esse grande poeta, tá? O poema de Sete Faces é um poema, então, como está classificado aí para vocês, é um poema que vai falar do indivíduo, vai falar desse ser, né? Do eu aí. E no poema ele diz o seguinte, gente: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem à sombra, disse: vai, Carlos, ser ghost na vida. Olha só, os três primeiros versos, a gente já tem aí é, essa relação aí com o indivíduo muito bem pontuada. Quando ele diz assim, ó, quando nasci, então esse eu lírico está falando para a gente do momento do nascimento. E olha que momento lindo, né? O momento em que um anjo. Mas, gente, olha opa, a prof tá gaguejando. A adjetivação desse anjo. É um anjo torto. O que é um anjo torto, gente? É um anjo que não tá, né? Não tá muito bom ali, não, né? Ele diz, né, desses que vivem aí à sombra, né, desses anjos aí, ele disse: olha, Carlos, vai ser ghost na vida. Ghost quer dizer não vai ser nada na vida. Então, esse indivíduo já nasce com essa marca, esse indivíduo já nasce com esse destino. A prof às vezes brinca que, quando eu leio esse texto, eu penso aí nessa relação, nessa leitura. Eu lembro de uma novela que tinha, acho que era Caminho das Índias, que falava que as pessoas nasciam com o destino pendurado no pescoço, não sei o quê. Não sei, é uma associação meio louca aí que a prof faz, mas enfim, né? Não peguem a loucura aí da prof, é só coisa da minha cabeça, tá? Mas então vamos voltar para o texto. O texto, ele fala justamente isso. Os três primeiros versos, ele colocam aí esse eu lírico, esse indivíduo, justamente como um nada, alguém predestinado a ser nada. Aí ele diz na segunda estrofe, ele diz o seguinte: as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então, olha só, aqui o que, que ele está falando? De uma rotina, né? De algo que seu lírico está vendo aí, né? E quem que está espiando os homens? Quem que está vendo isso? As casas começam a ganhar vida aqui na segunda estrofe. Então, algo que é inanimado começa aí a ter uma visão, então, da sociedade, aquilo que está de fora. Aí, olha só de novo, a gente tem aí esse recurso, então, de transformar seres inanimados em seres aí que têm vida, que ganham vida. Na terceira estrofe diz o seguinte: o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Perguntam, pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Ficou pequenininho, até a prof não está conseguindo enxergar direito ali. Então, olha só, de novo aqui, ó, o bonde passa cheio de pernas. Nessa alusão aqui, o que que ele está fazendo? Esse eu lírico, claro que o bonde não está com pernas, né? Mas esse eu lírico, na visão que ele tem ali do bonde, quando ele olha para aquele bondinho ali passando, o que que ele vê, gente? Um monte de pernas. Então, a visão desse eu lírico ao passar do bonde vai ser aquele monte de perninhas, né? Que estão indo, estão seguindo em alguma direção. São pernas brancas, pretas, amarelas. Aí ele se questiona: para que tanta perna, meu Deus? Para que tanta gente, né? E aí ele fica ali olhando, né? O coração dele se pergunta daquela maneira, mas os olhos, deixa para lá. A outra estrofe diz o seguinte: o homem atrás do bigode. Vejam só, gente. Quem tem mais importância aí? É o homem ou é o bigode? O homem que está atrás do bigode. É sério, simples e forte. Tem poucos, raros amigos.
E ó, prof, pulou um verso. Vamos de novo. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Então vejam só, agora a gente tem um eu lírico que começa a perceber realmente aí o ser humano, começa a perceber o indivíduo, mas esse indivíduo ele caracteriza, né, pelo quê? Pela seriedade, primeiramente esse homem que está atrás do bigode, depois esse homem vai estar atrás do bigode e do óculos, é um homem sério, é um homem que quase não fala, é um homem com poucos amigos. Então, olha a apresentação que a gente tem então aí desse indivíduo. Na estrofe seguinte, ele diz o seguinte: Meu Deus, por que me abandonaste? Olha a desilusão desse eu lírico. Isso lembra o que, gente? Esse verso nos remete a quê? Nos remete à crucificação de Cristo? Meu Deus, por que me abandonaste? Olha aí o intertexto aparecendo para gente. Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu. Ai, meu Deus, deixa a prof ver. Se sabias que eu era fraco. Prof, tá. Vou melhorar o tamanho dessa letra aí para o próximo. Se sabias que eu era fraco. Então, olha só, ele está falando, ele está clamando, porque Deus, né, o abandonou, se sabia da condição dele, se sabia dessa fraqueza dele, porque ele nasceu torto, ele nasceu sem ser nada, ele já nasceu predestinado a ser nada. Aí entra um dos versos, uma das estrofes mais bonitas aí desse poema, quando ele diz: Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima? Não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Esse verso é lindo, essa estrofe, melhor para eu estar com verso o tempo todo. Essa estrofe é linda, né? Porque ele está falando, esse eu lírico está dizendo, está mostrando a imensidão desse mundo. E ele diz: e se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Seria apenas uma rima se eu trocasse de nome, se eu fosse outro, eu seria mais um, eu seria mais outro. Eu apenas mudaria de nome. Esse mundo vasto é mais vasto, só não é mais vasto, melhor dizendo, do que o coração desse eu lírico. E aí, para finalizar, ele diz o seguinte: Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, bota, meu Deus, prof, bota gente como vida, como diabo. Abotam. Ai, meu Deus do céu, prof do céu, cegueta. Vou ler de novo. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então, olha só, para finalizar, prof aí com letra pequena, né? E tentando ler, não tá dando certo. Mas olha só, um poema lindíssimo demais aí para vocês. Se vocês quiserem ver uma interpretação muito melhor do que a da prof, procurem lá no YouTube Paulo Altran declamando Poema de Sete Faces do Drummond. Gente, é de arrepiar inteirinha, assim, ó, as costas, cabeça, tudo. É lindo demais a declamação aí do Paulo Altran com relação a esse texto, então, aí, tá? Então vejam que a gente tem um eu lírico aí que nasce todo desajeitado, começa a perceber aí a situação, a vida, né? Começa a perceber as pessoas, como as pessoas são, a seriedade, a passagem das pessoas e que não adianta, todo mundo leva essa vida igual. Se a gente mudasse de nome, a gente seria um outro, a gente só seria uma rima, a gente só estaria no lugar do outro, mas a vida seria a mesma, né? E aqui na última estrofe, então aí esse eu lírico aí já embriagado, né? Embriagado pelo conhaque e embriagado aí pela vida, certo? Queridos, na semana que vem, na próxima aula, a prof vai então aí analisar com vocês outros textos aí do Drummond. A gente precisa trabalhar bem esses textos, como a prof disse, tá? Então, semana que vem a prof já começa aí analisando
esses outros, Cidadezinha Qualquer e todos esses outros aí que a prof tinha falado ali com vocês, certo? Então, por hoje ficamos por aqui. Lá no grupo a prof vai ir orientando vocês agora com relação a esse livro, tá? Com relação então aí ao estudo da poesia do Drummond, certo? Um grande beijo aí para vocês e nos vemos semana que vem com certeza, tá bom? Até mais!